Meus irmãos, boa noite. Graças ao Senhor seja com todos. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero fazer como introdução nesse momento. Romanos capítulo 1, versos 18 até o 24. Esse texto ele tem bastante a ver com o que a gente quer desenvolver a partir da pergunta: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? E a partir dessa pergunta, né, que miséria é essa, né, o estado em que o homem caiu, que é uma continuação dentro do estudo que a gente tem feito. Romanos fala um pouco sobre isso. Romanos capítulo 1. Sabe que Romanos capítulo 1, Paulo faz uma introdução à igreja lá, faz uma saudação, depois ele fala sobre o desejo de vê-los. Ele faz uma exposição rápida, né, da salvação pela fé, que foi muito usado por Lutero. E depois ele começa a fazer uma exposição da idolatria, é a depravação do homem, do ser humano. E ele fala de uma depravação moral, sexual, ele fala de imoralidade, a situação em que o homem caiu por causa do pecado, de ser pecador. Então vamos lá. Então do verso 18, que eu só separei alguns, 18 ao 24, ele diz assim, e aí ele vai falar da ira de Deus, obviamente. Romanos 1,18 diz assim: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 22, dizendo: se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves e aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus nos entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Claro que é uma tragédia que Paulo está descrevendo aqui como resultado, né, uma das vertentes do pecado. O pecado ele não está só nisso, o pecado está numa gama de situações que o homem se envolve, mas aqui ele descreve algumas coisas que é bem pesado, né, para nós quando nós lemos isso. Mas esse é o homem que não viu em Deus graça e misericórdia. O homem que não desejou ver em Deus o Deus Santo e desejar ser também como esse Deus Santo. Portanto, ele se encontra nessa condição e a ira de Deus se manifesta sobre esse homem, obviamente. Vamos, meus irmãos, orar. Nosso Deus, nós o amamos e o agradecemos a Deus, primeiramente pelo teu amor. Senhor, o Deus, ao nos criar, o Senhor revelou o seu amor por nós. O Senhor nos criou de forma perfeita e maravilhosa. Ó Deus, nos deu tudo, Deus, que nós precisávamos e que o Senhor conhece muito mais e muito melhor do que nós mesmos. O Senhor deu paz ao nosso coração quando nos criou. O Senhor formou a família, Pai querido, não deixou o homem só. E o Senhor depois forma a família, Senhor, e nos rodeia com todas as coisas necessárias para a nossa sobrevivência e adoração ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por causa do nosso pecado. Nos rebelamos contra o Senhor, viramos as costas para o Senhor, ó Deus Santo. Desejamos, ó Deus, ser igual ao Senhor.
Nosso coração se corrompeu, ó Deus, e nosso corpo, ele tornou-se mortal, ó Deus, e corruptível por causa do pecado. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, trabalhe os nossos corações para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos isso para que nós olhemos para o Senhor e possamos enxergar o Deus Santo que nos ama e cuida de nós e tem coisas maiores reservadas para nós como filhos. Então, Senhor, nos instrua para que nós, ainda que pecadores, mas agora, ó Deus, regenerados pelo Senhor, nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Haverá um dia, Pai, que nós estaremos para sempre com o Senhor, não mais nesse corpo corruptível, não mais no pecado, não mais, ó Deus, sob a ira do Senhor, mas gozando, ó Deus, da alegria da eternidade junto com o Senhor, por tua providência, Senhor. Então, muito obrigado. Recebe nossa adoração e fala ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. A pergunta, meus irmãos, que eu anotei aqui, para responder, né? Trabalhei ela para a gente entendê-la. Através da resposta é assim: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? A gente falou disso semana passada. A queda do homem, o pecado, tornou o homem miserável. O miserável. E a gente, quando pensar em miséria, pense naquilo que pode ser realmente impensável. Pense na miséria humana. Mas não a mendicância apenas. A miséria, o estado em que o homem chega por causa do pecado, ele é capaz de chegar. Miséria pode ser traduzida em várias pontas aí, ó. Mortes, né? Adultérios, roubos, tudo que você possa imaginar, brigas. Não foi assim que o homem foi criado. Isso é importante. A resposta, qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Então, a resposta, tentem ver se memorizam pontos dela, que é importante. Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus. Isso é uma afirmação. Também está debaixo da sua ira e maldição. É difícil as pessoas, como crentes, as pessoas não pensam muito. Ira de Deus, maldição de Deus, sabe por quê? Porque já fantasiaram um Deus que é florido, um Deus que as ideias formam aí, um Deus que não mexe com as pessoas, não mexe com as pessoas, um Deus que permite que as pessoas vivam a sua vida. Não é bem assim. Então tá. Perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, à própria morte também, e também as penas do inferno para sempre. Aí a gente vai ver como um resultado final dessa miséria do homem. Vamos pensar assim, que a razão por que nós manifestamos atos de pecados, atos pecaminosos, exteriormente, é porque nós somos primeiramente pecadores interiormente. Por isso que Deus trabalha o coração do homem. Enquanto muitos cristãos estão pensando num cristianismo, num evangelho muito externo, e não externo como resultado da sua conversão, então você trabalha e produz coisas boas, não é isso. Ele está pensando no evangelho que se mostre através de coisas que eu alcanço como benfeitoria pessoal. Então, a gente olha para o emprego, se não, e aí a gente tem que pensar assim, ó, se não há o emprego, Deus não está sendo tão fiel quanto ele deveria ser. Tá? É assim que é visto o Deus, e eu estou falando dentro do cristianismo, não se assustem. Vamos pensar em coisas mais bobas, mas que é muito sério. Se eu não tenho carro que eu deveria ter, isso não é só para a Universal do Reino de Deus, não, tá, irmão? Tem muito cristão mais conservador que pensa assim.
Então Deus não é bem esse Deus que supre as necessidades das pessoas. E agora pense aí, eu não vou responder, você sabe, qual é a maior necessidade do homem? Vamos lá. Então, Deus trabalha, o problema do que acontece por fora é como está, é porque o que está por dentro está ruim. Essa questão de ser pecador, né, e o nosso coração ser alcançado pelo pecado, nos acompanha desde quando nós nascemos. Nós nascemos pecadores. É uma afirmação que a gente faz dominicalmente, semanalmente aqui na frente, ou nos nossos estudos. Aí vamos lembrar então que Davi fez essa confissão, né? Ele faz a confissão, ele reconhece a sua natureza pecaminosa, ele lamenta o pecado, ele lamenta essa natureza que ele tem e que herdou. E é bom lembrar que herdou não porque a mãe e o pai pecaram, herdou porque a mãe e o pai são pecadores, que os avós são pecadores, que os bisavós são pecadores, que Adão e Eva pecaram. É por causa disso. Então Davi orou assim. Olha como ele ora no Salmo 51, os versos 3 e 5. Ele diz assim, ó, porque eu conheço as minhas transgressões. Transgressão na Bíblia é uma violação da lei de Deus. Existe uma regra e ela foi violada. Ele conhece, ele diz, eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Aí ele diz, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a condição. Agora, meus irmãos, a verdade é que não foi assim que nós fomos criados. Nós não fomos criados nessa condição. Nós fomos criados perfeitos. E aí é o que é chamado em teologia ou no nosso meio cristão de retidão original. O que é retidão original? É a forma como o homem foi criado. Ele não foi criado em pecado. Ele não foi criado pecador. Então, aqueles que te diz, né? Olha, eu não tenho culpa, diz sim, tem culpa. Ou mesmo, eu não sou pecador, sim, é pecador. Todos nós somos pecadores. São mensagens que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Porque o ser humano, ele não gosta de ser confrontado. Ele não gosta de ser humilhado. E uma das primeiras coisas que o Evangelho nos faz é nos humilhar. Graças a Deus por isso. Ao nos humilhar, o Evangelho nos coloca numa condição de plena dependência de Deus ou uma condição de sofrimento eterno. Uma sujeira que permanece para a eternidade. Assim, Deus concedeu justiça quando Ele cria o homem. Ele concede para ele justiça, dá ao homem ser justo. E com essa justiça original dada por Deus, Adão poderia ter feito algo por conta própria para agradar a Deus, sim. Quando foi colocado diante dele não fazer, ele poderia fazer o quê? Não fazer. Ele conhecia Deus, ele foi criado perfeito e sem pecado. Ele podia dizer assim, sim, não devemos fazer. Ele vai repetir isso para Eva mais adiante, quando a serpente a tenta. Ele vai confirmar, né, que Deus fez isso, mas apenas confirma. Mas não toma decisão. Sabe quando você fala, verdadeiramente fazer isso é pecado, mas vamos experimentar, porque parece que há algo bom nisso. E é uma tragédia. A maior tragédia do mundo, com todo respeito ao Holocausto, com todo respeito à Segunda Guerra Mundial, Primeira, a Guerra dos 100 Anos, as grandes mortes, né, por pandemia, epidemias. Mas a grande tragédia do mundo, meus irmãos, foi quando o homem caiu da presença de Deus. Essa é a tragédia que ela não tem como o homem, por si só, se recuperar mais.
Acabou. Toda a chance acabou. Então, ele podia ter feito por conta própria algo bom. Ao escolher pecar, então, ele perdeu a justiça original. Ele então podia tão somente agora fazer o mal. Ele não consegue mais fazer o bem. Quando ele perde essa justiça original, ele não consegue mais fazer o que é bom. Vamos ler um texto muito joia para isso. Ainda em Romanos, Paulo fala sobre isso no capítulo 7. Estava estudando esse texto, estava me lembrando, estava usando isso aqui, estava me lembrando desse texto de Paulo. Daí, Paulo fala assim no capítulo 7, verso 17. Olha o que ele diz, até o 20. Olha, Romanos 7, 17. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando da lei do pecado, tá? Mas ele fala, o pecado que habita em mim. Olha o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Nós não temos mais o controle, e nem o poder, e nem a condição de acionar qualquer coisa ou virar uma chave. Ainda que Deus vai dizer para Caim que ele pode trabalhar a questão do pecado na sua vida, ele não consegue ficar mais sem pecar. Mas ele fala lá em Gênesis 4, 7, ele diz assim, Deus fala, se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Aqui entra uma coisa muito importante, que esse dominá-lo não é que nós ficamos isentos de pecar, porque a questão, meus irmãos, que o pecado ele não atingiu parte do nosso corpo apenas. Ele atingiu todo o nosso ser, mas mais do que isso, todo o mundo. Toda a terra, todo o universo foi alcançado pelo pecado. Coisa terrível isso. Tanto que Deus vai fazer nova todas as coisas. E eu e você também seremos renovados. Seja após morte, virando pó, Deus restaurando-nos, mas com um corpo glorificado. Seja nós vivos, Deus nos transformando com um corpo glorificado. Mas não tem restauração. É impossível isso nesse mundo. Dessa forma, nós entendemos que a partir da queda, todos estamos em um estado de miséria. Essa é a ideia que a gente precisa captar. Há uma miséria. O homem não é esse homem vitorioso que ele acha que é. Ele não é esse homem que conseguiu organizar este mundo, o mundo está bonitinho. Então você vai em algumas cidades, no Brasil mesmo, muitas cidades, ou no exterior, as cidades são bonitas, organizadas, arrumadinhas. Eu sempre gosto de lembrar que o homem trabalha muito exterior, mas o seu interior está podre, sem Deus. Desculpe a palavra, o peso, mas é assim mesmo. O interior é como que um câncer comendo o homem por dentro. Mas ele quer embelezar. Ele quer embelezar a sua vida. Ele quer achar que... e não tem nada contra isso não, tá? Você conseguir conjugar a vida cristã com as suas conquistas pessoais. Mas a Bíblia nos ensina que em tudo devemos o quê? Agradar e glorificar quem? Deus. Tá. A miséria pode ser traduzida aqui na falta daquilo que nos é essencial para nós vivermos. Por essa falta, nos tornamos então maltrapilhos, famintos, incompletos. Pior, né, do que nós fomos criados, obviamente, incomparavelmente piores, e incapazes de reverter essa condição. Isso é que é triste.
Me perdoem lembrar de Efésios como eu sempre lembro aqui, mas é muito oportuno. Que a miséria que Efésios 2:1 descreve ali, meus irmãos, é uma miséria catastrófica. Paulo nos descreve como cadáveres ambulantes, sem Cristo. Aí ele vai desenvolver a teologia da salvação, que ele já está começando no capítulo 1, ele vai continuar. Ele vai falar que quando a graça alcança o coração do homem, há a transformação na sua vida. Olha o que Paulo está falando. E quando o coração desse homem ele é transformado, eu nem cheguei nesse ponto aqui, mas ele é transformado, de dentro para fora, esse homem recebe vida novamente. Ele é revivificado. Isso chama-se regeneração. Novo nascimento que só Deus pode dar. Então não conseguimos fazer aquilo que Deus nos determinou como principal na condição de pecadores e miseráveis. Ou seja, não conseguimos glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Essa é a resposta daquela pergunta, né? O que Deus espera de nós? Para que nós fomos criados? Para glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele para sempre, ou gozá-lo para sempre. Essa é a resposta a essa pergunta. Mas nós não conseguimos mais fazer isso, é uma luta, né? Mesmo nós cristãos, uma luta para a gente glorificar a Deus. E como que nós então somos aceitos cristãos? Como nós somos aceitos e a nossa adoração é aceita por Deus? É aceita por Deus tão somente por causa do próprio Deus, que age em nosso favor. O Deus agora que te vê, que me vê, você regenerado, ele te vê dessa forma, regenerado. É como que se ele olhasse para você e visse de fato Cristo em você. Ele vê que Cristo morreu por você. Você creu. Então, ele recebe, ele te aceita, ele aceita a sua adoração. Do contrário, continuamos pobres e miseráveis, só que na sarjeta, né? Na pior das condições de uma miséria. Isaías 59:2, ele vai confirmar esse estado de distanciamento e estado de separação de Deus em que nós nos encontramos por causa do pecado. Lá em Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, aqui de Deus, para que não vos ouça. Encobre, né? Separa o rosto de Deus em relação a nós, para que nós não o vejamos e nós não o ouçamos. Olha o que pecado faz. Por que uma pessoa ela tem dificuldade em ler a Bíblia de Deus? Uma vez alguém falou para mim assim, prega pastor, mas não prega alguma coisa de motivação para nós. Não foi que não, tá? Fiquei pensando, o que é isso? Você está querendo, né? Pega alguma coisa que nos levante. Pastor. E a mensagem tem que ser para quê? Irmãos, quando nós somos abatidos por Deus, Ele nos exalta. É Ele que nos exalta. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, né, com essas coisas. Bom, assim nós não somente perdemos a nossa comunhão com o nosso Criador, como também nos tornamos alvos da sua ira. Eu estou falando da queda, da miséria. O afastamento de Deus trouxe essa miséria sobre o homem. A teologia, então, do Deus irado, ela não é muito propagada entre os seres humanos, porque eles gostam, então, como eu disse no começo, de enxergar Deus apenas dentro da ótica do Deus bondoso e amoroso, mas não o Deus que manda alguém para o inferno. Esse Deus a sociedade gosta de descartar. É interessante que, uma vez eu falei aqui na igreja, num dos estudos, e fazendo a comparação entre o Deus Criador e os deuses que os egípcios adoravam, eles adoravam deuses e um deles exigia que os seus adoradores levassem frutas e mais frutas, né, em salvas, né? Vamos imaginar salvas de prata, né? Vamos levar grandes bandejas ornadas, bonitas, elegantes, cheias de fruta.
e fosse colocado diante dele. É parecido como um trabalho, alguma coisa meio que espírita nos nossos dias. Mas é isso mesmo, de certa forma, o Deus criado pelo homem cobra dele, porque o homem, na mente dele, ainda mais ele que é o criador do Deus, é o contrário. Deus nos criou, mas para aquelas pessoas, Deus é o Senhor deles. Eles criam deuses que se tornam Senhor deles. Mas por que isso é importante no meio dos homens? Porque ele cria um Deus manipulável. Um Deus que ele pode ajustar esse Deus para a sua mente. Esse Deus não vai questioná-lo. Esse Deus, se um dia ele cometer um pecado muito pesado, esse Deus vai ser compassivo com ele. Também não é tão ruim assim. O nosso Deus é um Deus o quê? Bom. Um Deus que ama, que cuida, que regenera, né? Que transforma. Contudo, então, o pecado faz Deus irar-se. Não é esse Deus que as pessoas pregam, romântico, né? É o Deus que ele se ira contra o pecado. E não é uma ira errada, não é uma ira egoísta. A ira de Deus, ela não é assim. A ira de Deus é chamada de ira justa. É a ira contra o pecado. E, obviamente, o pecador ele vai ser atingido se ele não se arrepender. Dessa forma, o homem está em estado de miséria, porque encontra-se separado de Deus e o mesmo Deus está irado com ele. É um problema se encontrar sob a ira de Deus. Por causa, então, do seu pecado, Deus direciona a sua feroz ira contra os homens. Ira essa capaz de destruir mundos e derreter montanhas. Você pensar nos Salmos, que descreve o Deus, né, quando ele está destruindo coisas, Deus está furioso. É uma forma simbólica de descrever o Deus, a ação de Deus. Ele age assim. Mas é o Deus que faz mundos derreterem, montanhas derreterem e mundos são destruídos. Hebreus 10, 31 nos informa que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas não pensam nisso. A miséria, por causa do pecado que coloca o homem sob a terrível ira de Deus, se manifesta em todos os problemas, em todas as tristezas, todas as dificuldades da vida. Essa miséria, por causa do pecado, vai se manifestando dessas formas mesmo. De repente você vê pessoas se suicidando. Quero dizer aqui, mas queira ou não, vai ser sempre fruto do pecado, essas ações. Não que a depressão ela seja uma coisa sempre porque a pessoa pecou e ela entrou em depressão, não. Mas, de maneira geral, a doença e os resultados dela vão ser oriundos do pecado. Isso quando, de fato, não é oriundo diretamente de um pecado. Quando uma pessoa peca e ela tem como solução dar fim à sua vida ou fazer o mal, um segundo mal, a outra pessoa. E isso Deus já advertiu desde o princípio, após a queda. Maldita é a terra por tua causa, quando ele olha para o homem lá em Gênesis 3,17. Maldita é a terra por tua causa. A manifestação da ira de Deus e a miséria do homem por causa do pecado nos coloca numa condição limitada de vida. Todos nós passamos a morrer. A vida passou a ser, então, limitada pelo próprio Deus por causa do nosso pecado. E pior ainda, a ira de Deus se estende eternamente para o homem que não se reconcilia com ele. Essa ira permanece. Porque a forma de escapar da ira de Deus é estar sob Cristo. Onde caiu, onde Deus direcionou a sua ira. Se o homem não crê, ele está perdido eternamente. Finalizando, meus irmãos, como se livrar da ira de Deus? Em alguns momentos já respondi isso, né?
Mas o próprio Deus, na sua infinita graça, ele trouxe libertação à sua própria ira. Havia um alto preço, e isso se deu por meio de Cristo Jesus. Então, Cristo pagou esse alto preço. Eu não vou entrar nos detalhes aqui. A ideia é entender que, na condição de queda, nós somos miseráveis. Mas Deus nos tira dessa condição de miséria através de quem? Através de Cristo. Ele pagou o preço. O preço que nós jamais conseguiríamos pagar, porque ele foi até a cruz sem pecado. Ele não estava na condição que eu falei de Efésios 2:1, um cadáver por causa do pecado. Cristo não foi assim. Ele não teve pecado. Então, a morte de Cristo na cruz, ela vai aplacar a ira de Deus sobre aquele que crê. Por isso, meus irmãos, que a igreja ela é preservada. A igreja, seus fiéis servos, os fiéis servos de Deus, ela é preservada da ira de Deus. Então, assim, para ter essa graça de Deus, é preciso crer em Cristo e no seu sacrifício ele na cruz, por causa do nosso pecado. É necessário arrependimento, é necessário confessar Jesus no coração, para que de dentro para fora haja, de fato, uma verdadeira transformação. Daí, isso aí permite que nós vivamos a bondade de Deus eternamente, não a miséria ou a ira de Deus, não uma vida de miséria e nem a ira de Deus eterna, mas a bondade de Deus e o amor de Deus eterno. Olha como é que Deus muda as coisas e as situações. Deus é crer. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que Deus nos permita entender, compreender e agradecer por causa dessa maravilhosa graça de Deus sobre nós, né? A gente fala da ira de Deus, mas a gente sabe que o Deus manifestou graça ao que crê.